importante você saber que ficou mais fácil entrar em Portugal. Só que a palavra do momento sempre foi, e mais do que nunca vai ser, planejamento. Ficou mais fácil entrar em Portugal, mas o difícil é permanecer em Portugal, é ficar em Portugal, é persistir em Portugal, é vencer em Portugal. Fala, meu povo, tô aqui no Ubo, que é um centro comercial, um shopping aqui na região da Amadora, em Lisboa. E o vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um Reels que eu soltei lá no Instagram, muito legal, sobre isso aí. O novo visto de procura de trabalho, o visto da CPLP, será que ficou mais fácil morar em Portugal? Analisando Portugal atualmente, como era há 5 anos e 7 meses atrás, quando nós chegamos aqui, basicamente uma realidade que a gente tira é que ficou mais fácil entrar em Portugal, mas está mais difícil permanecer em Portugal. São duas coisas. A gente sempre fala nas nossas chamadas e nos nossos vídeos. Entrar em Portugal é a coisa mais fácil do mundo. A imigração é o menor dos seus problemas. O problema é depois que você passa da imigração, depois que você está aqui para enfrentar a vida, para conseguir trabalho, para conseguir casa, para conseguir a documentação. Isso é difícil. Então, entrar em Portugal ficou mais fácil. Agora, permanecer, vencer, persistir, estar aqui é que ficou mais difícil. Então, pense nisso e se planeje para isso. Siga para mais dicas. Exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Será que ficou fácil demais morar em Portugal? Vamos bater um papo sobre isso. Fala, família Buscapé, tudo bem com vocês? Chegueiras na área aqui para mais um vídeo, hoje de carona. Tô voltando de Lisboa agora e queria aproveitar para trocar uma ideia sobre esse tema, sobre esse story que eu mostrei para vocês aí no começo do vídeo, antes da vinheta. E eu queria conversar com vocês sobre essa questão, né? Será que ficou fácil demais morar em Portugal? É mesmo esse oba-oba? Ou é essa dificuldade que as pessoas estão colocando com os novos vistos, né? Na sequência aí eu gravei um vídeo poucos dias atrás, na verdade gravei no mesmo dia que hoje, mas soltei aí no canal. Um vídeo gravado lá no Parque das Nações, né? Eu tô acabando de voltar de lá, falando sobre um pouco da nossa trajetória, né? Muita gente que chega hoje aqui no canal, vê a gente vivendo bem, com carro legal, é fruto de quase 6 anos morando aqui em Portugal. E no vídeo de hoje eu queria aproveitar ainda mais dessa nossa experiência de 6 anos aqui, para poder fazer um paralelo com vocês e determinar, será que ficou mais fácil morar em Portugal ou mais difícil? E na sequência do motivo do story que eu fiz lá, falando sobre o fato de que pode ter ficado mais fácil entrar em Portugal, mas permanecer aqui ficou mais difícil. Então, a gente vai fazer um paralelo com a experiência que a gente teve no começo, quando a gente chegou aqui, na época que a gente chegou, como é que era e como está hoje, quais as facilidades que foram criadas, né? Fazer um resumo de tudo que foi benéfico ou não para a vida do imigrante aqui em Portugal. Mas você que está chegando de paraquedas aí, não conhece o canal do Casal Buscapé, eu sou o Thiago, juntamente com a Carol, minha esposa, nós estamos à frente desse canal aqui nos últimos anos, com mais de 560 vídeos de puro conteúdo gratuito para você. Estamos aqui com vídeos nesse canal, segunda, quarta e sexta, 10 horas da noite de Portugal, 18 horas da tarde do Brasil. Então, não precisa esperar notificação. Toda segunda, quarta e sexta, 10 da noite do Brasil, 18 horas de Portugal. Ou melhor, o contrário, 18 horas do Brasil, 10 horas de Portugal. Sempre tem vídeo aqui no canal, então não precisa esperar notificação. É só vir aqui que sempre tem vídeo. Beleza, meu povo? Então vamos continuar aqui, indo direto pro conteúdo. Que eu queria fazer um paralelo sobre essa questão que eu falei nesse story, dizendo que entrar em Portugal ficou muito mais fácil. E legalizado para Portugal ficou muito mais fácil. Vocês conhecem a nossa história, a gente cansa de falar aqui, não só a nossa história, mas de vários youtubers, vários outros imigrantes. Grande parte dos imigrantes que vêm para Portugal para morar, infelizmente entraram como nós, como turistas, se legalizaram aqui. E a gente sempre deixa claro que essa não é a maneira correta, não é a maneira mais fácil. Muitas pessoas imaginam que seja mais fácil, por quê? Porque turista não precisa de visto para vir para Portugal. Então, achar é muito fácil, não precisa de visto, é só fazer o passaporte, juntar meia dúzia de euros ali e eu vou, e com a cara e com a coragem. Não é o que a gente indica. A gente já mostrou várias experiências de pessoas aqui, lógico, pessoas que deram certo, pessoas que vieram com pouco dinheiro, vieram como turistas, conseguiram se legalizar, mas essas são exceções, porque grande parte das pessoas, por vários motivos diversos, né, não necessariamente pelo motivo de ter vindo com pouco dinheiro, talvez por motivos psicológicos, desistiram de Portugal e voltaram para o Brasil completamente frustradas. E é isso que eu quero trazer nesse vídeo, fazer esse balanço para vocês, né? No vídeo passado, que eu gravei lá no Parque das Nações, eu comentei com vocês o fato da dificuldade que antigamente era para documentação, né? Essa questão da facilidade de entrar, né? Vir como turista, né? Hoje, atualmente, né, nós temos várias opções de vistos. Sempre tivemos várias opções de vistos,
mas o governo abriu o precedente aí do novo visto de procura de trabalho, que já está ativo, e também do visto da CPLP. São duas grandes novidades aí que surgiram em 2022 para facilitar ainda mais a entrada em Portugal. Entrar em Portugal ficou muito mais fácil, ou já era fácil desde a altura do visto de turista, né, que chamam de visto de turista, mas não existe visto de turista, não precisa de visto para entrar em Portugal para turistar, né? Até mesmo legalizado, ficou muito mais fácil, porque os vistos regulares que existiam em Portugal, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, esses vistos eram um pouco burocráticos demais para serem tirados. Hoje você já tem a facilidade de conseguir um visto de procura de trabalho, que é um visto que, naturalmente, o visto de procura de trabalho, gente, ele veio para acabar com essa história de vir como turista e se legalizar. É uma afirmação que eu faço para você, que não é só minha, de vários advogados que já estudaram a lei, que estudam a lei constantemente, que estudaram as leis aí, essa nova lei da procura de trabalho, e é uma coisa que é dita pelo próprio governo ao criar essa opção de visto. Porque o governo sabe que grande parte das pessoas que estão vindo a turismo, elas vêm para ficar, então elas ficam um período irregular, ficam um período ilegal, até conseguirem a documentação, até conseguirem se legalizar, regularizar a autorização de residência, então demora um período. E é isso que o governo não quer. Se você tem a intenção de vir para Portugal para morar, para trabalhar, procurar trabalho, busque o visto de procura de trabalho. Esse é o visto que se encaixa na sua realidade, né? Se o visto de procura de trabalho não se encaixar na sua realidade, tente o visto da CPLP. Tente buscar informação sobre o visto da CPLP, como faz para tirar esse visto, entendeu? Então, vir legal ficou muito mais fácil, nesse caso que eu quero abordar para vocês. Porém, em contrapartida, ficou muito mais fácil entrar em Portugal, em contrapartida, ficou muito mais difícil ficar em Portugal. Porque hoje nós enfrentamos problemas que antes nós não tínhamos. Eu citei no último vídeo para vocês a questão do arrendamento, que é o principal problema hoje em Portugal. As pessoas têm medo de não conseguir trabalho, têm medo de não se adaptar. Ah, não vou gostar do frio, não vou gostar da região do Porto, não vou gostar do Algarve, não vou gostar de Lisboa, não vou me adaptar com a questão do preconceito. Não, isso aí são coisas importantes que devem ser discutidas, mas são coisas que a gente consegue levar, sabe? O grande problema atual de Portugal se chama arrendamento, e eu venho falando isso em vários vídeos. Tem gente que chega hoje no canal, não assistiu os vídeos que eu falo sobre isso, tá lá, você só mostra a parte boa. Alto lá, tem muito vídeo, inclusive esse, que a gente mostra a realidade de Portugal. Eu comecei a fazer alguns vídeos de react mostrando os bairros pobres de Portugal. Sim, gente, existe pobreza em Portugal. Eu vou deixar os videozinhos aqui, a playlist dos reacts dos bairros pobres aqui no cardzinho para você assistir. Então assim, a gente mostra o bom e o ruim de Portugal. São 6 anos, a gente aprendeu muita coisa, sabe? A gente não é como outras pessoas que chegaram agora, não, nada contra as pessoas que chegaram agora, tem a experiência delas, mas são pessoas que não conhecem Portugal profundamente. Eu e a Carol, nós já viajamos Portugal de norte a sul, já fomos no Porto mais de 5 vezes, já fomos no Algarve 2 ou 3 vezes, ou seja, a gente conhece Portugal de cabo a rabo para falar com propriedade. E não somente conhecer de ir passear, conhecer os pontos turísticos, a gente vai e conversa com as pessoas que moram lá. Trazemos depoimentos aqui no canal de pessoas que moram nessas localidades. Então, a gente traz essas experiências de pessoas que conhecem esses locais para poder agregar, né, a vida de vocês, ao planejamento de vocês. Então é importante dizer que ficou muito mais fácil entrar em Portugal legalizado? Ficou. Só que permanecer aqui, principalmente pelo principal problema que eu trago, que é o arrendamento. Gente, o arrendamento afeta Portugal de norte a sul. Eu falei no último vídeo também, quando a gente estava pesquisando para vir para Portugal lá no final de 2016, a gente encontrava ali na região de Lisboa, ali região de Amadora mais precisamente, a gente encontrava T2 a 350. Um casal de youtubers que eu assistia na época, por exemplo, morava na Pontinha, que é uma região ali de Amadora, e pagava 350 euros no apartamento deles, entendeu? Nós, quando chegamos aqui, eu e a Carol, nós fomos morar em um T2 mobiliado, né? Quem conhece o canal já sabe dessa história. Nós fomos morar em um T2, um apartamento de 2 quartos, mobiliado, com toda a mobília, todo bonitinho, nas Caldas da Rainha, que é a região de Leiria ali, né? Uma cidade da região de Leiria, um pouco afastada de Lisboa, fica 1 hora de Lisboa mais ou menos, mas era um apartamento T2 todo mobiliado, por 385 euros, isso incluindo água e luz, só a internet que não estava inclusa. Então assim, hoje em dia a gente já não encontra isso. Não encontra isso mais nas Caldas, não encontra isso mais em Lourinhã, não encontra isso em Torres Vedras, não encontra isso em Lisboa. Hoje os arrendamentos na região de Lisboa estão partindo de 600 euros. Um T2 partindo de 650 a 700. Então assim, pra cima, tá?
partindo disso para cima. A dificuldade grande hoje aqui em Portugal não é trabalho. Trabalho tem, gente. Trabalho tem aos montes. Todo lugar. Eu acabei de sair de uma loja Primor ali, que é uma loja de cosméticos, né? Pra cabelo, pra unha e tal. Beleza da mulher, assim, no geral, perfumes. E tá lá um panfleto lá dizendo que vai abrir uma nova loja em Cascais e tá precisando de pessoas. Todo lugar. Lógico que no outono e no inverno a quantidade de trabalho reduz um pouco, mas sempre tem trabalho. Pra quem quer trabalhar, sempre tem trabalho. Então o seu medo não precisa ser medo de não conseguir trabalho. Você só não vai conseguir trabalho se você ficar em casa, sentado no sofá assistindo televisão, e olhe lá se não aparecer alguém te enchendo o saco. Cara, você tá muito à toa, quer um trabalho? Vou arranjar um trabalho pra você. Pode acontecer isso também. Então assim, trabalho não é o problema. O problema todo é a questão do arrendamento. Os valores estão muito altos. Então, sua principal tarefa da pesquisa é pesquisar uma cidade onde ainda existam arrendamentos bons, em valores reais. As 3 cidades que nós moramos, Caldas da Rainha, Lourinhã, Torres Vedras, que são cidades ali. Torres Vedras, por exemplo, fica 30 minutos de Lisboa, 25 minutos de Lisboa. Lourinhã fica aproximadamente 45 minutos, 50 minutos. Caldas da Rainha fica 1 hora, 1 hora e 10 de Lisboa. Já são cidades mais afastadas e é difícil encontrar arrendamento nesses valores. Quais cidades que têm arrendamentos nesses valores? Interior, procura mais interior. O interior de Lourinhã, o interior de Caldas da Rainha, o interior de Torres Vedras. O centro da cidade sempre vai ter preços nesse tipo. Procurem as aldeias, né? As cidades próximas ali nos arredores de Lisboa, nos arredores do Porto, ali nos arredores de Braga, nos arredores de Aveiro. Cidades mais centrais, sempre os arrendamentos vão estar mais altos. Então assim, antigamente se encontravam arrendamentos muito baratos. A gente encontra arrendamentos aí de décadas, de 10 anos, de 20 anos, arrendamentos de 150 euros no centro de Lisboa. É possível? É possível, só que são arrendamentos de 30, 40, 50 anos atrás. São pessoas que estão nessas casas há muitos anos. Então, existem arrendamentos, mas são milagres, sabe? São exceções à regra. Não adianta a gente colocar aqui que você vai chegar e vai encontrar arrendamento nesse preço, porque é muito difícil. Então, faça um planejamento real. Inclusive, aqui no canal a gente soltou a semana do custo de vida. Eu soltei 3 vídeos, segunda, quarta e sexta. Vídeos focados em quanto você precisa para estar em Portugal, para chegar em Portugal, sozinho, em casal ou com sua família. Eu vou deixar no cardzinho aqui também essa playlist do custo de vida, que está ajudando muita gente a descobrir quanto precisa para chegar com segurança em Portugal. Então assim, pode ter ficado mais fácil entrar em Portugal, mas permanecer em Portugal ficou mais difícil. E principalmente pelo fator do arrendamento. Uma outra questão, o baixo salário mínimo, né? O salário mínimo em Portugal são 705 euros, é um salário muito baixo, é um dos menores salários da União Europeia. Nessa semana do custo de vida eu mostrei lá que com um salário uma pessoa sozinha consegue viver? Consegue viver. Vai sobrar uma graninha? Se souber dosar, vai sobrar uma graninha. Curte lá nessa playlist de custo de vida. Um casal vindo, consegue sobreviver com salário mínimo cada um? Consegue sobreviver, consegue viver bem. Um casal com duas pessoas recebendo um salário mínimo, dependendo do custo do arrendamento, do custo do aluguel, consegue viver muito bem. Agora, quando você vem com filho, um casal trabalhando com filho, com 2 filhos, a situação ali já fica um pouco mais complicada, porque você vai precisar de um apartamento maior, e apartamentos maiores têm arrendamentos maiores, têm valores maiores. Então, assistam a semana do custo de vida. Esses vídeos são 3 vídeos, são bem rápidos, são vídeos que vão te ajudar. Na tela do computador eu mostro preço por preço, preços reais, para você fazer o seu planejamento. Então assim, o baixo salário e o alto valor dos arrendamentos dificulta um pouco mais. Uma outra coisa que está complicando nessa época para dificultar a sua permanência em Portugal é a questão dos altos preços, não de arrendamentos, mas os preços agregados, devido a essa questão do conflito da Rússia e da Ucrânia. Aumentaram muito os valores, e vocês podem ver que a gente tem vários vídeos aqui de compras. A gente mês a mês vem fazendo vídeo de compra, já são quase 5 anos de vídeo de compras aqui para vocês aqui no canal, e a gente sempre mostra, e vocês percebem que nos últimos tempos a nossa compra ela já não é a mesma. Os valores já não são os mesmos. A gente vai percebendo que a inflação vai atingindo os preços. Infelizmente, o governo está tentando controlar o preço do combustível, o preço do gás, o preço da eletricidade, porém, o preço dos outros produtos da compra da cesta básica, né, acabam aumentando. A dúzia de ovos já não é o mesmo preço, o leite já não é o mesmo preço, a água aumentou muito de valor, outros produtos mais, o azeite, o óleo, o vinagre, o arroz, o feijão, todos os itens aumentaram de valor. Então, se você for pegar num pacote completo, os produtos eles aumentam de valor
E o salário mínimo não aumenta na mesma velocidade. O salário mínimo aumenta ali só em janeiro de todo ano, porém nos outros meses acaba não aumentando. O governo tem feito sim subsídios, tem feito alguns projetos aí para tentar aumentar a renda do trabalhador aqui em Portugal, mas infelizmente não é o suficiente. A gente sabe que não é o suficiente. O governo tem tentado fazer, mas não é o suficiente para tentar abater a questão da inflação. Então é importante você saber que ficou mais fácil entrar em Portugal, só que a palavra do momento sempre foi, e mais do que nunca vai ser, planejamento. Ficou mais fácil entrar em Portugal, mas o difícil é permanecer em Portugal, é ficar em Portugal, é persistir em Portugal, é vencer em Portugal. Por isso que as histórias de sucesso que a gente mostra aqui no canal, os conteúdos de valor que a gente mostra, mostrando as melhores cidades, mostrando questão de custo de vida, é para que vocês venham preparados. As pessoas acham que é oba-oba, mostrar preço de supermercado, etc. Não, é para manter vocês informados sobre os valores das coisas, né? As coisas têm aumentado e vocês têm que estar por dentro. Vocês têm que saber que as coisas já, o custo de vida aqui já não é o mesmo, as coisas já não se encontram com o mesmo valor. Então é importante vocês acompanharem o nosso canal, não só o nosso, mas vários outros canais aí de famílias e casais que se encontram em Portugal, que vem fazendo esse passo a passo, desde lá de antes da pandemia, durante a pandemia e agora na pós-pandemia, durante esse conflito aí, que tem dificultado bastante a questão dos preços, dos valores aqui em Portugal. Então assim, não é questão de adaptação, a adaptação custa, é difícil se adaptar? Sim, mas gente, se adaptar com uma coisa melhor que o Brasil é muito fácil, tá? Desculpa a luz aí que eu tô contra a luz, mas daqui a pouco melhora. Tem muitas coisas melhores aqui em Portugal que vão ser fáceis de você se adaptar. E eu não tô dizendo aqui que morar em Portugal é pior ou melhor que o Brasil, tá? Cada um vai pesar de acordo com a sua balança. Cada um tem uma realidade de vida no Brasil. De acordo com a sua realidade de vida no Brasil, e depois que você estiver aqui, você vai pesar. Muitas pessoas pesam e percebem que no Brasil a vida delas era melhor. Em relação, pode ser com relação à qualidade de vida ou até mesmo financeiramente falando. Em relação à segurança, não tem comparação. Portugal é o quarto país mais seguro do mundo. Por mais que tem muita gente falando aí que Portugal vai virar um Brasil com essa entrada de brasileiros e africanos aqui, e pessoas de outras nacionalidades, principalmente com essa questão do visto da CPLP, vai aumentar a quantidade de pessoas? Vai aumentar, mas para isso aqui virar um Brasil vai demorar muito tempo, tá? Então não se desespere, não fique aí sendo levado pelas marés aí do YouTube. Tem muita gente que produz conteúdo sensacionalista, tá? Então se apegue aos canais bons, aos canais que criam conteúdo, não só o nosso, mas vários outros canais aí que trazem bons conteúdos para vocês aqui no YouTube, tá? Tô chegando aqui em casa, vou terminando o vídeo, queria passar essa mensagem para vocês saberem que sim, ficou mais fácil entrar em Portugal, mas permanecer aqui, vencer, estar aqui como a gente, como eu aqui nesse momento, eu e a Carol, falando aqui depois de 6 anos em Portugal, não é todo mundo que aguenta. Basicamente o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado, espero que você tenha pesado aí, que antigamente era muito mais difícil a questão da documentação, hoje tá muito mais fácil, se legalizar, vir legalizado, ficou muito mais fácil, mas as pessoas estão tendo dificuldade em continuar aqui, porque acabam pesando e no fim das contas acabam percebendo que não é tão fácil quanto parece, beleza? Não é oba-oba, tá? Imigrar não é pra todo mundo. Beleza, meu povo? Grande abraço, a gente se vê aí no próximo vídeo aqui do canal do Casal Buscapé. Lembra de se inscrever no canal, deixar seu comentário, deixar sua dúvida, deixa aqui nos comentários se você concorda ou não com a minha opinião, tá? É apenas uma opinião, a opinião de alguém que já está aqui há 6 anos, que já conhece o país de cabo a rabo, já viajou muito mais que muitos portugueses, tá? Por outros países, inclusive, já viajamos 3 continentes, mais de 10 países visitados aí desde 2017. Então é importante vocês saberem que a gente tem know-how para falar do que a gente está falando. Não é qualquer brasileiro, não é qualquer um que está falando aqui, que pegou uma câmera e um microfone para estar falando. É alguém com conhecimento de causa que já passou dificuldade aqui no Brasil. Minha mulher já matou coelho, eu já trabalhei em restaurante, então a gente sabe do que a gente está falando. Beleza, meu povo? Grande abraço, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue a gente lá no Instagram também, no @Casal Buscapé, tá? Continua com a gente aqui. Abraço, até o próximo vídeo do Casal Buscapé. Valeu, tchau! Oh baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much. Come on with me, baby. Oh, oh. Never ever leave without me. Oh, oh. Baby, now